Numa sessão tumultuada, marcada por interrupções, o empresário Luciano Hang negou na CPI da pandemia que tenha financiado a divulgação de fake news e que faça parte de um suposto gabinete paralelo para aconselhar o presidente Bolsonaro sobre o combate à Covid. O empresário Luciano Hang chegou ao Senado acompanhado por advogados e senadores governistas. Hang usou os 15 minutos iniciais do depoimento para falar sobre a própria trajetória. Nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim. No depoimento, Luciano Hang confirmou ter contas no exterior e negou a acusação feita por senadores de oposição de que financiou serviços que propagam notícias falsas. Nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financiei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Ainda no início da sessão, o senador de oposição, Rogério Carvalho, se descontrolou e pediu que um dos advogados do empresário fosse retirado da sessão. Se ele não me respeitar, que ele seja retirado. Está defendendo o cliente dele. O depoimento foi suspenso por alguns minutos. Em vários momentos, os senadores que comandam a CPI passaram dos limites e desrespeitaram o depoente. Em todas eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte. Independentemente de trajes usados ao longo dos tempos, são úteis para bajular o rei, os poderosos do camarim e criar, senhor presidente e senhores senadores, cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas da nação. O presidente da comissão interrompeu as falas de Luciano Hang por várias vezes. O senhor consegue se manifestar bem. O senhor tem até porque é comerciante, é vendedor, tem uma boa lábia. Luciano Hang confirmou que a mãe dele foi diagnosticada com Covid no dia 28 de dezembro. Que ela foi tratada em casa com os remédios do chamado kit Covid, mas como não melhorou, foi levada para a Prevent Senior, onde faleceu. No atestado de óbito, a Covid não constava como causa da morte, segundo Hang, por um erro. No mesmo dia 3, quando a minha mãe morreu, está esse documento onde foi colocado Covid, ou seja, pode ter acontecido um erro do plantonista, de colocou aquelas doenças, mas quando foi fazer o documento que vai para a Secretaria do Estado Federal, foi colocado Covid. Então, não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe. A convocação de Luciano Hang foi uma aposta do senador Renan Calheiros, mas a maioria dos senadores da CPI avaliou que foi um erro. Em nenhum momento o empresário se intimidou com o interrogatório e não acrescentou novas informações aos trabalhos da comissão. Não tem verdade nenhuma. Na realidade, são narrativas que, segundo alguns senadores, é a tônica dessa CPI. O empresário Luciano Hang disse também que vai processar os senadores da CPI da pandemia pela divulgação do atestado de óbito e do prontuário médico da mãe dele. Em uma entrevista à Rádio Jovem Pan, Hang afirmou que a exposição desses documentos foi o maior crime que a comissão já cometeu.